Falar sobre isso então com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Professora, obrigada pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom, nós temos dois tópicos então. Eu vou começar do primeiro que nós citamos das redes sociais. Então, essa carta dos Estados Unidos ao Brasil, com críticas, a atuação da justiça brasileira. Mas se é uma empresa dos Estados Unidos, ela não tem que seguir as regras do Brasil? É um pouco complicado, professora. A senhora pode nos explicar, por favor? Sim, muito bom dia a todos. É muito interessante porque essa carta chegou tardiamente, né? Então, vamos dizer assim, chegou depois do fato, porque as comunicações que o Supremo Tribunal Federal fez aos Estados Unidos com relação a Rumble, elas são lá de fevereiro, nós já estamos em junho praticamente, então aí nós temos um delay, um atraso no envio dessa correspondência que chega bem depois dos fatos. Isso é interessante observar, uma correspondência que chega bem depois dos fatos, isso deveria ter sido enviado pelos Estados Unidos, este comunicado, logo lá em fevereiro, quando a decisão do Supremo chegou nos Estados Unidos. Então, ela chega tarde, é algo que a gente tem que refletir. E ela não era necessária, ela não é necessária, porque como você mesmo destacou alguns aspectos da carta, do comunicado, tudo o que está escrito ali, que como você disse, difícil de entender, é muito jurídico, na verdade, nós do direito já sabemos isso. E o ministro Alexandre de Moraes, assim como qualquer outro colega dele do Supremo Tribunal Federal, sabe muito bem que uma decisão do Poder Judiciário brasileira para ser cumprida nos Estados Unidos, assim como em qualquer outro país, mas vamos falar nos Estados Unidos, essa decisão do Judiciário brasileiro, de qualquer uma das suas instâncias de primeiro grau, do juiz singular, de um tribunal de um dos estados da federação, ou até mesmo das nossas duas mais altas cortes, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, qualquer uma decisão de qualquer uma dessas cortes, dessas instâncias, para ser executada nos Estados Unidos, ela precisa passar também pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos. Ela precisa ser reconhecida, a gente diz homologada, né? Autorizada pelo Poder Judiciário americano, para então esse Poder Judiciário americano se reconhece, se homologa, se autoriza, então ele concede a execução e a decisão do Poder Judiciário brasileiro será cumprida nos Estados Unidos como se uma decisão brasileira fosse. Então o que ele está nessa carta dizendo ao ministro, olha ministro, é preciso que a sua decisão ela passe, seja reconhecida por um tribunal, por uma corte americana, que então vai reconhecer ou não, autorizar ou não, e aí ela vai ser executada. Não basta vir uma ordem de uma corte brasileira diretamente para a empresa americana ou diretamente para um indivíduo que está nos Estados Unidos, não tem como fazer esse cumprimento, assim como, contrário senso, ocorre no Brasil. Né? Se uma decisão do Poder Judiciário dos Estados Unidos chegar no Brasil, tem que chegar via nosso Superior Tribunal de Justiça, a nossa corte responsável. Então, ela chega, como eu disse, tardiamente, e ela traz um conteúdo que é conhecido por nós do direito, e especialmente por esse ministro, que é um estudioso do direito constitucional e conhece muito bem como esse procedimento deve ser feito. Então, chama atenção uma carta que chega atrasada e que já o conteúdo é conhecido do ministro. Professora, chega atrasada e chega numa semana que é a mesma semana em que o secretário de Estado, Marco Rubio, dos Estados Unidos, anunciou, foi quarta-feira, que o país ia restringir vistos de estrangeiros que censuram americanos. E isso poderia, de alguma maneira, afetar o ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando de dois episódios separados ou a senhora vê alguma convergência nisso? Então, você trouxe um ponto importante. Se a carta ou comunicado chega atrasado e traz um conteúdo que para o ministro não acrescenta nada, porque ele já sabe, todos nós sabemos, né? Nós, enfim, que lidamos com a lei, que somos do direito, talvez essa carta seja um prenúncio, né?
seja um prelúdio, seja um ato que antecede o que você se refere, aí sim, uma contraofensiva dos Estados Unidos relativa ao ministro, com sanções, não do Poder Judiciário, mas sanções do Executivo americano. Parece que ela diz, olha, eu mandei essa carta, que na verdade não tem muito sentido agora, mas ela anuncia que, na sequência, eu venho com digamos, uma artilharia maior, eu venho com uma decisão maior, agora essa sim, temporânea, né? Porque a questão é agora do tema do abuso da censura, né? Então, ela anuncia que algo vem aí. E você destacou antes, e eu acho interessante frisar, que você disse, olha, parece que nós temos, vale para os Estados Unidos proferir decisões contra o Brasil, mas não vale as do Brasil nos Estados Unidos, porque são situações diferentes. A do Brasil, a primeira objeto desse comunicado, é porque a decisão do Judiciário brasileiro gera efeitos nos Estados Unidos. Suspende a rede lá, obriga que eles nomeiem alguém lá, impede que manda punir o Alan dos Santos com a saída dele da rede, a não remessa de divisas para ele via empresa. Então, são decisões do Judiciário brasileiro, mas que geram efeitos nos Estados Unidos. A outra, essa mais recente, de possível punição ao ministro Alexandre de Moraes por violação dos direitos humanos no curso de processos nos quais ele julgou o tema da censura e fake news e agora os atentados que ocorreram no Brasil no passado relativo a um possível golpe de Estado, essas decisões do Poder Executivo americano, que não são do Judiciário, são do Executivo, geram efeitos apenas nos Estados Unidos. Refletem nele porque ele está no Brasil, mas os efeitos são circunscritos ao território americano. Então, são situações diferentes. Fantástico ouvir sua explicação, professora, nos norteando num assunto tão sensível e tão técnico. Por isso que é fascinante conversar com quem tem essa capacidade de comunicação, hein, como a senhora. Muito obrigada. Professora Maristela Basso, professora de Direito Internacional na Universidade de São Paulo. Bom dia, professora. Obrigada. Bom dia a vocês todos. Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.